Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Robson Lucas e o nosso objetivo é falar da Palavra de Deus para você. Vem comigo! Em comemoração, eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio que nos deram para encabeçarmos essa ideia que vem direto do coração de Deus. Esse é o nosso primeiro vídeo e eu trago hoje para vocês um tema extraordinário. Mas antes disso, eu peço a ajuda de vocês, uma ajuda bem simples que você pode fazer e será de uma grande importância para todos nós. Dê o seu like, tá bom? Você que não é inscrito, se inscreva também, isso nos ajudará bastante, principalmente se você der o like, porque quando você dá o like, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e ele automaticamente vai direcionar esse conteúdo para outras pessoas que precisam, assim como eu e você, de uma palavra abençoada dia após dia. O tema do nosso vídeo de hoje é como aplicar a Bíblia em nossa vida em 4 chaves especiais que eu vou deixar para você. Aplicar a Bíblia é o dever de toda pessoa. Se não aplicamos a Bíblia em nossa vida, ela se torna para nós como qualquer outro livro comum, ou seja, se torna para nós um livro de manuscritos antigos que não vai resolver de nada para nós. É por isso que Paulo diz que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, e isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Quando aplicamos a Bíblia em nossa vida, o próprio Deus estará conosco. O primeiro passo para aplicar a Bíblia, aplicar a palavra de Deus em nossas vidas, é lê-la. Nosso objetivo na leitura é conhecer Deus mais profundamente, aprender os seus caminhos e entender o seu propósito para este mundo e para cada um de nós individualmente. Ao ler a Bíblia, podemos aprender as interações de Deus com a humanidade durante toda a história, o seu plano de redenção, as suas promessas e também o seu caráter. O conhecimento de Deus que aprendemos das Escrituras serve como uma base inestimável para aplicarmos os princípios da Bíblia em nossa vida. E por isso, hoje eu trago para vocês 4 chaves que vamos aprender a aplicar da melhor forma possível a Bíblia em nossa vida. O nosso próximo objetivo é o que o salmista descreve como guardar a palavra de Deus em nossos corações. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A nossa forma de guardar a palavra de Deus em nossos corações é através de quê? Do estudo. Pega as chaves, tá bom? Do estudo, da memorização, da meditação e também da aplicação. Vamos à nossa primeira chave, estudar. Enquanto estudar certamente envolve a leitura. Ler não é o mesmo que estudar. Pega isso para você. Ler não é o mesmo que estudar. Estudar a palavra de Deus significa que, em oração, dedicamos tempo e atenção a adquirir um conhecimento avançado sobre uma pessoa, assunto, tema, ou mesmo a passagem ou um livro em particular da Bíblia. Existe uma multidão de recursos de estudo disponível, inclusive comentários e estudos bíblicos que nos permitem entender melhor a palavra de Deus. Podemos nos familiarizar com esses recursos e então escolher um tema, uma passagem ou um livro que desperte nossos interesses e desejos de aprofundar nesse tipo de estudo. Vamos à nossa segunda chave, memorizar. É impossível aplicar aquilo que você não aprendeu, ou seja, aquilo que você não memorizou. O que eu quero dizer para você é que memorizar não está ligado em saber o livro, o capítulo, saber a passagem tal. Eu não estou dizendo sobre isso. Eu estou dizendo de memorizar aquilo que a Escritura quer me ensinar. Se vamos guardar de fato a palavra em nossos corações, precisamos primeiro introduzi-las por meio da memorização. Memorizar as Escrituras produz dentro de nós um poço do qual podemos continuar bebendo todos os dias, e esse poço ele nunca seca, especialmente nos momentos em que não somos capazes de ler nossas Bíblias, ou seja, não é toda hora que você vai estar ali com o instrumento, com a ferramenta na mão, para você ver daquilo que você precisa, mas quando você memoriza,
aquele poço que foi gerado dentro de você de rios de água viva, você vai saber lidar com cada situação. Por quê? Porque você aprendeu e você memorizou. Da mesma forma que você armazena o seu dinheiro, você armazena as coisas para precauções futuras, a palavra do Senhor lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 18, dizia assim, pois estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Vamos para a nossa terceira chave, meditar. O escritor e filósofo Edmund Bunker disse uma vez, ler sem refletir é como comer sem digerir. Presta atenção, vou repetir. Ler sem refletir é o mesmo que você se alimentar sem digerir aquela comida. Não podemos nos dar ao luxo de comer a palavra de Deus sem digeri-la. Na parábola dos 4 solos nós aprendemos o quê? Jesus fala de um semeador que sai a semear a semente no seu campo, apenas para descobrir sobre algumas das sementes da palavra de Deus. O que ele explica nessas parábolas? Que algumas sementes tinham caído em certos solos diferentes, como por exemplo, tinha semente caída em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. Tinham caído em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo cresceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, logo a queimou. Por quê? Porque a mesma não tinha raízes profundas. O que Jesus quis ensinar com isso? Essa é a mesma pessoa que aprende da palavra de Deus, mas a mesma não cria raiz, ou seja, não se aprofunda na palavra do Senhor. Salmos capítulo 1, versículo 2 diz assim, o homem que medita na palavra de Deus, ele é bem-aventurado. O homem que medita na palavra de Deus, ele é um homem muito feliz. Existe um livro cujo título é Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, de Donald. Ele diz exatamente assim, a árvore da sua vida espiritual floresce melhor com a meditação, porque ela o ajuda a absorver a água da palavra de Deus. Apenas ouvir ou ler a Bíblia, por exemplo, pode ser como uma pequena precipitação no chão duro, independentemente de qualquer intensidade ou diversidade de chuva. A maioria, quando a água bate, a água da vida, ela não penetra, ela escorre fora, ela foge da vida. Então nós temos que entender que a meditação ela serve para que o nosso solo, o nosso eu pessoal possa abrir melhor para que a fonte da vida, que é a palavra de Deus, penetre melhor. Porque quando Deus fala ao nosso coração, o nosso coração estará mais receptível à palavra de Deus quando estamos em meditação. O resultado é simples, uma extraordinária fecundidade e prosperidade espiritual começa a acontecer na sua vida de uma forma exponencial. Se desejamos que a palavra de Deus crie raízes nas nossas vidas, para que possamos produzir uma colheita que agrade ao nosso Deus, devemos ponderar, devemos refletir sobre aquilo que lemos, sobre aquilo que estudamos na Bíblia. Ao meditarmos dessas formas, podemos fazer as seguintes perguntas. Primeiro, o que esta passagem me ensina sobre Deus? Segundo, o que esta passagem está me ensinando sobre a igreja? Terceiro, o que esta passagem está me ensinando sobre o mundo? Quarto, o que esta passagem está me ensinando sobre mim mesmo, sobre os meus propósitos, sobre as minhas motivações, sobre as minhas circunstâncias? 5. O que essa passagem exige que eu tome certas atitudes? 6. O que preciso confessar? De que eu preciso me arrepender? Quem eu preciso perdoar? 7. O que eu aprendi desta passagem que me faz conectar mais com Deus e esforçar para a sua glória? Agora vamos para a chave 4, a última chave e a mais importante de todas. Aplicar. O grau em que estudamos, que memorizamos e que meditamos na palavra de Deus é o grau em que entendemos como se aplica essas coisas às nossas vidas, essas chaves às nossas vidas. Entretanto, compreender como a palavra de Deus deve ser aplicada não é o suficiente. Devemos realmente aplicá-las, devemos realmente colocá-las em práticas nas nossas vidas. A aplicação, ela implica no verbo ação, ou seja, de você agir. O que eu tenho para fazer hoje, eu vou fazer. Se eu tenho que aplicar este princípio da palavra de Deus em minha vida, eu vou aplicar, eu não vou perder tempo. Porque se eu não aplicar, eu vou sucumbir. Tudo aquilo que você faz que não é aplicado de forma correta, relacionado com os princípios que a Bíblia diz, você vai sucumbir. Você não vai ter sucesso e você provavelmente vai fracassar. Quando nós conseguimos
praticar essa ação de aplicar em nossas vidas, nós automaticamente nos tornamos a própria Bíblia. Se você já viu falar por aí que tem pessoas que é uma Bíblia ambulante, é disso que nós estamos falando. Essas pessoas que nós sabemos que são Bíblias ambulantes, são pessoas que estão aplicando aquilo que estão estudando, ou seja, aquilo que estão pregando. Porque diferente de pregar, de falar, é agir, ou seja, nós temos que ter o caráter daquilo que vem direto do Senhor para tomarmos as ações necessárias para o nosso caminhar no dia a dia. Se você não sabe, mas eu vou dizer para você, você sempre tem alguém que te olha, você sempre tem alguém observando os seus relacionamentos, aonde você está, como você está agindo e, querendo ou não, você sempre é julgado por causa disso. Ou seja, se você está aplicando de forma correta aqueles princípios que você tem aprendido no dia a dia da palavra de Deus, você pode ter certeza que você está influenciando alguém de uma forma positiva para que essa pessoa possa ser alguém melhor na sua vida. A aplicação das Escrituras em nossa vida também deixa mais sensível o nosso discernimento com as coisas que acontecem em nossa vida, seja ela de forma positiva ou seja ela de forma negativa. Isso faz com que você aprenda melhor a distinguir entre o bem e o mal. Agora uma chave surpresa para vocês, e isso é inestimável, é inabalável, é extraordinário, porque de todas essas 4 chaves que eu falei para você, existe uma que abrange tudo isso, que se você não deixar essa chave falar com você, não vai adiantar de nada tudo aquilo que você estudou. Essa chave chama-se Espírito Santo de Deus. Ele é o autor, ele é quem inspirou, é ele que dá o direcionamento para você, sabia disso? É importante salientar para vocês que nunca estamos sozinhos na tentativa de compreender a palavra de Deus e aplicar de forma exponencial em nossas vidas no dia a dia. Deus, ele nos encheu com seu Espírito Santo para que isso seja de forma facilitada para nós. É Ele quem fala conosco, é Ele que nos direciona, é Ele quem nos conduz para que podemos entender toda a verdade. Porque a palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que Paulo, ele introduziu as pessoas a andar pelo Espírito, pois o Espírito de Deus, ele é um socorro presente nas tribulações. Obrigado por estar aqui até o final comigo. Vou frisar para você, para que você aplique de forma espetacular isso na sua vida. As 4 chaves: estudar, memorizar, meditar e aplicar. E a principal, colocar o Espírito Santo para te ajudar. Amém? Obrigado, que a paz do Senhor esteja com vocês. E eu desejo a vocês a paz e prosperidade e muita saúde em nome de Jesus.